Olá amigos, vamos fazer mais um vídeo informativo. Dessa vez o tema é musculação além da estética. Foi algo que algumas pessoas me pediram. Por que é importante esse tema? Muitas pessoas acham que a musculação é só para ficar com um corpo fitness ou ter um corpo de fisiculturista, ou seja, fazer com que haja uma massa muscular para hipertrofia, fica algo aparente e tal. A musculação tem várias funções no nosso corpo, mas o músculo em si é um órgão importantíssimo para a gente. O músculo ele funciona como se fosse um órgão endócrino quando você está com ele em uma boa proporção e está fazendo ele ser exercitado. Eu costumo brincar com meus pacientes e dizer que existe a lei do uso e desuso e que ela interfere. Muitas pessoas já viram, por exemplo, a pessoa fraturou uma coxa, um fêmur, e aí imobilizou, passou um período com a imobilização, quando tira a musculatura daquele que estava engessado, estava imobilizado, ela fica muito pequena, né, em relação à outra, aí tem que ser trabalhada para recuperar, né? Há uns 15 anos atrás, eu li um artigo da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Eu vi essa matéria também de clínica médica, falando sobre o que a gente chama de sarcopenia fisiológica. E ele descrevia que depois dos 35 anos a gente começa a ter a perda de massa muscular de 1% ao ano, e com a medida que os anos vão passando, essa percentual vai aumentando, ou seja, a massa muscular vai diminuindo. Nós, fisiologicamente falando, de forma natural, nós vamos perdendo a massa muscular. E a musculação é uma das formas de recuperar essa massa muscular perdida. A maioria dos colegas médicos sempre indicam atividade física para pacientes acima de 60 anos de idade, por exemplo, a hidroginástica, que, queira ou não, existe uma força chamada de empuxo, que é a força gravitacional, a força da água sobre o corpo, que faz com que o peso da pessoa fique aparente, então deixa de ter impacto. Isso dificulta você recuperar a massa muscular. A minha indicação para meus pacientes é sempre a musculação. E não pensando em estética, mas sim realmente em saúde. Volto a dizer, é um órgão endócrino e a gente precisa recuperar. Muita gente já viu aquele idosinho curvo para frente. Isso é comum para o paciente que tem baixa massa muscular. Então ele começa a curvar para frente. Existe uma discussão muito forte na ortopedia, que eu acho muito legal em relação a isso, que é se o idoso cai e fratura o fêmur, ou se ele fratura o fêmur e cai. As duas circunstâncias, na minha opinião, acontecem. O osso é um órgão também vivo, é um tecido vivo que depende de cálcio, mas também de aminoácidos, e muito mais, depende do músculo. Se você não tem uma contração muscular, não tem um tônus muscular legal, você não aumenta a impactação óssea, então não aumenta a calcificação do osso, então deixa ele frágil, a osteoporose, como a gente sempre fala. Outra coisa que acontece muito com o idoso é perder força. Então você vê aquele idoso que não anda direito, ele não levanta mais a perna, ele praticamente arrasta o pé. Aquilo é deficiência do músculo, o músculo está fraco, né? O músculo do quadríceps, ou seja, a coxa em si, ela já não tem mais força para levantar. Isso tudo é um processo adaptativo do envelhecimento que também pode ser resolvido com a própria musculação. Minha orientação para a musculação, mostrando que ele é um órgão endócrino, eu sempre cito 2 hormônios que, se você fizer atividade física, você consegue produzir. Um é o IGF-1, que a gente usa muito até como referência para se faz ou não a indicação do uso de hormônio do crescimento, mas é um hormônio, uma proteína que faz pelo fígado e também é muito produzida pelo músculo, que é reparador. Então, por exemplo, se eu estou com uma lesão no ombro e faço musculação, eu ativo o músculo que ele produz esse hormônio e ele pode me ajudar a reparar o meu ombro. O IGF-1 é uma proteína que consegue atravessar a barreira hematoricórica e faz um processo de regeneração neuronal.
que também a gente chama de neuroplasticidade. Esse é um dos hormônios que eu acho interessante. Um outro que hoje está sendo bastante estudado e que eu gosto muito de chamar a atenção é chamado de irisina. A irisina é um hormônio que é produzido pelo músculo. Ele tem sido feito trabalhos de pesquisa em cima de regeneração da cognição e da memória em pacientes com Alzheimer, com excelente resultado. Imagine, as pessoas aplicam a irisina para recuperar tanto a memória como a cognição em pacientes com Alzheimer, que é um hormônio produzido quando você faz musculação. Então, tem muitos outros benefícios que eu poderia falar aqui, mas para não me alongar muito, vou deixar só esses. Musculação, a atividade de botar o músculo em ação, é de suma importância para a manutenção da nossa saúde. A medicação é que você procure um educador físico que possa montar um treino adequado para que você possa ter mais saúde, tá certo? Grande abraço para vocês, até uma próxima.